Essa história começa em 2020, quando uma pandemia nos tirou da escola, trancou as pessoas em casas e mudou profundamente a nossa sociedade. Parecia o início do fim do mundo. Mesmo antes da pandemia, cada vez mais ouvíamos falar sobre as mudanças climáticas e os problemas ambientais que nossa geração vai enfrentar. Mas desde 2020, esses passaram a ser temas comuns na televisão, no YouTube e em todos os outros lugares, principalmente depois que cientistas descobriram que o aparecimento do vírus poderia ter relação com o desmatamento e as mudanças ambientais. Talvez por isso, quando começamos a pensar no nosso tema para a feira, essas questões apareceram. A maioria das sugestões dadas pela turma estavam relacionadas a questões ambientais ou algum tipo de desigualdade, outra discussão bastante presente na nossa geração. O assunto escolhido é mesmo muito forte e urgente. Falar sobre a crise ambiental que estamos vivendo é necessário porque, se não fizermos a diferença agora, no futuro pode não ter volta. Para Ailton Krenak, principal referência do nosso estudo, nós, humanos e humanas, fomos nos alienando desse organismo de que somos parte, a Terra, e passamos a pensar que ela é uma coisa e nós outra, a Terra e a humanidade. Eu não percebo onde tem alguma coisa que não seja natureza. Tudo é natureza, o cosmos é natureza, tudo que eu consigo pensar é natureza. Depois de ler o livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do ambientalista Ailton Krenak, assistimos uma reportagem do programa Fantástico, que também contava com a aparição desse autor e de outros especialistas na temática ambiental. Descobrimos que, desde 1970, a população total de animais vertebrados caiu cerca de 60%, e cerca de 10% de todos os insetos hoje está em perigo de extinção. Além disso, 30% do nosso solo está completamente degradado, e 1 em cada 4 espécies de plantas está em processo de extinção. No Brasil, especificamente, vimos, na última década, um crescimento de 80% no número de animais em risco de extinção. Pesquisamos também sobre o apartheid climático e suas consequências para as classes baixas da sociedade. Segundo a ONU, a desigualdade global será acentuada pelas mudanças no clima. Países pobres como o nosso tiveram um crescimento do PIB nos últimos anos inferior ao que teriam sem um aquecimento global. No caso do Brasil, o crescimento foi 25% menor e no caso da Índia chegou a 30%. Assim como o apartheid climático, a tendência é que os mais ricos consigam superar os problemas causados pelo clima, enquanto os mais pobres, que também são os que menos poluem, não têm condições para fazer o mesmo. Assistimos ao documentário Seaspiracy, na Netflix, que mostrava a extinção animal e a poluição dos oceanos causada pela pesca industrial. Os oceanos são um lar de até 80% da vida na Terra e absorvem cerca de 93% do gás carbônico terrestre, armazenado por plantas marinhas. Apesar disso, a expectativa é de que, em 2048, mais ou menos, não haverá mais peixes para pescar. Hoje, 5 milhões de peixes, em média, são assassinados por minuto pela pesca industrial. Com nossas pesquisas, concluímos que o ser humano tem explorado o planeta de uma forma brutal e invasiva. Ao calcularmos nossas pegadas ecológicas e as de nossos familiares, vimos que, se a população mundial vivesse da forma como a nossa turma tem vivido, seriam necessários 2 planetas ou mais por ano em consumo de recursos. Vimos que, para adiar o fim do mundo, é preciso diminuir o consumo da carne, evitar utilizar produtos com muita embalagem ou que pertencem a marcas que não cuidam do meio ambiente ou que testem animais. Também precisamos reduzir o uso do papel, preferir sacolas ecológicas e evitar o consumo excessivo, comprando somente o necessário. Podemos auxiliar na construção de hortas coletivas em casa ou no nosso bairro, mas o mais importante é estarmos atentos e participarmos das decisões sobre os rumos da nossa cidade, estado e país. Ailton Krenak nos responde, para sempre podermos contar mais uma história.